Estou ficando esperto agora, já fico de pé para ler a Bíblia, que não precisa sentar e subir de novo, né? E o 2022 já começou diferente. Então, te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler com fé, então, a palavra de Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna para os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória, entre os que ainda hão de vir depois delas. Até aí. Senhor, nós pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, Deus. Ilumine a nossa mente, Deus, para que a gente possa compreender as grandezas do Teu Evangelho e da Tua Palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Deus. Mesmo sendo falho, pecador, Senhor, nós somos rendidos a Ti, Pai. Nós viemos aqui essa noite para ouvir a Tua voz, Deus. E nós cremos que Tu fala através da Tua palavra, Deus. É por isso que esse povo se reúne para ouvir a Tua voz, Deus. Ouvir a Tua palavra. Então fala aos nossos corações, Senhor. Ilumina as trevas do nosso coração, Deus, para que a gente possa aprender a viver a nossa vida debaixo do sol. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento? Quantos aqui já leram o livro de Eclesiastes? Pode falar a verdade, né? Não pode mentir no culto que é fulminado por Deus, hein? Agora uma pergunta um pouco mais difícil. Quantos entenderam o livro de Eclesiastes? Tem certeza? Posso perguntar? Posso fazer uma provinha? Pergunto isso porque o livro de Eclesiastes não é um livro dos mais fáceis de se entender. Até parece que ele está desconexo com as outras mensagens da Bíblia. Ele começa, com algumas afirmações muito fortes, como tudo é vaidade. Parece contradizer tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito da criação e a respeito de Deus. Então o livro de Eclesiastes ele faz parte do grupo de livros que os judeus chamam de livro de sabedoria. Livro de sabedoria. A palavra Eclesiastes no hebraico é Coelê. Meu hebraico é terrível, não sei falar hebraico direito, mas é mais ou menos por aí. Mas a nossa língua quer dizer o mestre, aquele que ensina, aquele que ajunta pessoas ao seu redor para ensinar algo. Ou o pregador. Existem várias versões.
várias interpretações a respeito dessa palavra. É uma palavra que não se dá para traduzir tão bem para o português. E o livro de Eclesiastes é cheio de expressões, de palavras que são difíceis de traduzir exatamente para o português. A nossa língua também tem palavras difíceis que descrevem atitudes ou sentimentos que são difíceis de traduzir para uma outra língua. Todo mundo sabe que a palavra saudade não tem um equivalente em outras línguas. Isso não quer dizer que nas outras partes do mundo não se sinta saudade, mas é que na nossa língua tem uma palavra que descreve exatamente esse sentimento de sentir saudade. Outra palavra que na nossa língua existe e que não existe nas outras línguas é a palavra cafuné. Quem é que não gosta de um cafuné? Isso não quer dizer que nas outras partes do mundo as pessoas não saibam fazer cafuné ou não gostem de cafuné, só que não inventaram uma palavra adequada para essa atitude em outras línguas. No Eclesiastes a gente tem essas duas palavras ou duas expressões que são fundamentais a gente entender para que a gente possa compreender o todo, a mensagem de todo o livro de Eclesiastes. As duas expressões ou as duas palavras são vaidade, traduzido para o português, que também não é uma boa tradução, e debaixo do sol. O tempo inteiro no livro, durante esse livro, o autor vai dizendo essas duas palavras e vai dando esses conceitos de que tudo é vaidade e de que tudo acontece debaixo do sol. A palavra no hebraico que é referente à vaidade é revel. Como eu falei, não sou lá muito bom no hebraico, mas é isso aí. E o que essa palavra significa? O que ela dá a entender? O que ela quer dizer? Aqui a pessoa que traduziu como vaidade. Outras versões têm inutilidade, ou algo que é transitório, que é fugaz, que escapa da nossa mão. Vou tentar traduzir melhor isso para a gente possa entender. O que é vaidade, exatamente? Vaidade, nos termos bíblicos, naquilo que o autor está querendo dizer, é um copo de açaí ou de sorvete. Você come ali, sente aquele prazer e aquele prazer logo te escapa, tu não consegue segurar aquele prazer por muito tempo. Ou para quem gosta, né, assim, como eu, sabe quando tu tá morrendo de vontade de comer um sushi, e aí tu pega aquela peça de sushi maravilhosa e coloca na boca e aí explode. Eu já vou chegar na carne, calma. Tem os amantes, sempre tem, né, a polarização até na hora da comida, né, não basta ser na política, tem que ser na hora da comida, né, tem os amantes de sushi e os amantes de churrasco. Para quem gosta de sushi como eu, quando tá com vontade de comer sushi, tu pega aquela peça assim, coloca, explode na tua boca, e tu sente um prazer, e aí tu termina de comer aquilo já foi, tu não consegue segurar aquele prazer, aquela satisfação. Ou um bom pedaço de picanha ou de costela, né? Eu sei que aqui entre os gaúchos é mais comum as pessoas gostarem de carne, né? Quando tu come aquela costela, enche o bucho e aquele prazer do churrasco se foi. Tu já tá de barriga cheia e já foi. É sobre isso que o autor está querendo explicar com essa expressão revel ou vaidade. É essa sensação. E essa é uma sensação que atinge todos nós. Todos nós já passamos por essa sensação, já sentimos isso. Algo que a gente gostaria que durasse para a eternidade, mas que não dura para a eternidade. É apenas uma sensação, um momento, um prazer que nós experimentamos aqui nessa vida, mas que nós não conseguimos segurar. A palavra, ou uma outra forma, é aquele calorzinho, e até uma das interpretações dessa palavra é vapor, é essa neblina, é isso que se dissipa facilmente, que é impossível de segurar. Sabe aquele dia de inverno que tu esquenta as mãos com aquele bafinho quente, assim, tipo... É isso. É isso que significa essa palavra. E essa palavra ela é aplicada a várias situações da vida.
da nossa vida, a forma como nós buscamos prazer, satisfação, alegria, é essa vaidade. O Eclesiastes, ele parece um livro mal-humorado, né? Parece que foi o Garfield que escreveu, né? Odeio segunda-feira. Tipo assim. Mas a leitura desse livro, ela é muito importante, não só para quem não conhece o Evangelho, mas para aquelas pessoas que já experimentaram a vida cristã, já passaram do primeiro amor. Sabe que quando se converte, né, fica no primeiro amor, é tudo lindo, tudo flor, tudo é para a glória de Deus, tudo é lindo, maravilhoso, mas passa o primeiro ano, segundo ano na igreja, e aí a gente começa a entender que a vida cristã não é tão cheia de flores, aliás, tem bastante espinho. Então a leitura desse livro, ela é muito importante para os dias de hoje. Muito importante. O livro de Eclesiastes, eu apelidei, agora é uma interpretação minha, é o anti-coaching. Porque o coach é aquele que vai pintar que você vai vencer, não importa, ninguém vai te parar, e tal, e aquela visão ultra otimista da realidade. Ou irreal, né? O livro de Eclesiastes é um livro inspirado por Deus justamente para nos colocar debaixo do sol, ou seja, na realidade. Nos traz para a realidade, de que a realidade é dura, de que tudo é vaidade, de que a vida debaixo do sol muitas vezes é frustrante. Frustrante. Eu não sei quantos quilos você pesava em 2020. Eu não sei se você cumpriu a sua meta de perda de peso em 2021. Se você não cumpriu essa meta, você descobriu que a vida é frustrante debaixo do sol. Mas em 2022 nós vamos vencer. Amém? A posição de Eclesiastes na Bíblia, ela vem depois do livro de Provérbios. Por quê que ela vem depois do livro de Provérbios? Porque ela é um contraste com o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é muito prático. Faz tal coisa e acontecerá tal coisa. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que depois de velha ela não se desviará dele. Corrige o filho para que o filho não te envergonhe. São conselhos práticos. Parece que se a gente fizer tudo que está em Provérbios, vai dar tudo certo na nossa vida, né? É por isso que o livro de Eclesiastes vem depois. O livro de Eclesiastes é a exceção. O livro de Eclesiastes é quando a gente faz as coisas certas e mesmo assim dá errado. E Deus também está nos dizendo isso. É possível fazer a coisa certa debaixo do sol e ter uma consequência ruim. E ter algo que não é tão como a gente esperava. Não traz a tal satisfação que a gente esperava. E olha que graça de Deus, ser sincero ao ponto de colocar um livro na Bíblia, que parece um livro mal-humorado, mas que nos traz para a realidade. Então esse é o livro que nós vamos estudar daqui para frente, nas próximas semanas. E o livro de Eclesiastes tem 3 temas principais. Encarar o lado frustrante da vida, como eu disse. Conhecer a Deus e crer nele não elimina automaticamente o lado frustrante e intrigante da vida. Eu não sei vocês, mas se vocês conhecem, vocês já viram esse tipo de pregador, mas está tão na moda pregador coaching, que parece que nada dá errado na vida deles, né? Não tem dor de dente, não bate o carro, dá tudo certo. Com Jesus é um evangelho triunfalista que nunca dá errado. Só que esse não é o evangelho que tem na Bíblia. Não é a palavra que tem na Bíblia, e Eclesiastes assim quebra no meio. Por isso que eu falei que é o anti-coaching. Eclesiastes é o livro anti-coaching, né? Conhece um pregador coaching? Manda ele ler Eclesiastes. Faz uma série de pregações em Eclesiastes e você nunca mais vai pregar a mesma mensagem. Então, um dos objetivos desse livro é encarar o lado frustrante da vida. Outro é encontrar alegria e satisfação na vida. Mesmo sendo um livro que mostra uma realidade visceral que nos atravessa,
o pregador nos aconselha em alguma medida a experimentar prazer e alegria aqui nessa vida. O pessoal que vira calvinista às vezes fica meio bobo, fica meio burro. Por quê? Porque acha que é um fatalismo. Parece que Deus não quer. Passa da teologia dos ursinhos carinhosos, da Xuxa, para uma teologia que não tem alegria nenhuma. É só tristeza, depressão, de Spurgeon, não sei o quê, e é um inferno astral teológico. Então, é um contraste entre essas duas coisas. O livro de Eclesiastes também nos aponta para que a gente tenha uma vida, que a gente desfrute essa vida aqui. Deus nos deu boas dádivas, existe a graça comum para isso. Nós podemos desfrutar de um dia de sol na praia, um passeio com a família, né? Um pote de sorvete, ou como a Diandra gosta, de uma barra de chocolate, né? Foi Deus que criou a barra de chocolate, foi Deus que criou o sorvete, e a gente está aí para desfrutar. Por que Deus nos deu sentimentos? Por que Ele nos deu sentimentos? Para que a gente possa desfrutar da vida, para que a gente possa amar, para que a gente possa sentir, para que a gente possa ter prazer. Por isso que Ele nos deu sentimentos. E o terceiro ponto aqui, principal objetivo do livro de Eclesiastes, é dizer que temer a Deus é a chave para viver a vida aqui debaixo do sol. Essa é a grande chave. Já dei o spoiler do livro, né? Esse livro aí tem mais de 3.000 anos, então não é spoiler, né? Não sei se você já foi atravessado por esse sentimento. Num dia parece que está tudo bem, e no outro dia nada de tão grave aconteceu, mas não está tudo bem, não está tudo ok, porque nós experimentamos nessa vida essa sensação que o pregador chama de vaidade. Às vezes tudo parece vazio e sem sentido. Debaixo do sol é outra expressão que a gente precisa entender para poder compreender o livro. Eu estou me gastando aqui nessa introdução porque sem essas duas palavras a gente não vai entender o livro. Debaixo do sol é o mundo material, é aquilo que é tangível. Isso é debaixo do sol. E o sol, debaixo do sol, tudo aquilo que é material, tudo que é tangível. Então essa expressão que Deus nos deu a vida para viver a vida debaixo do sol. E essa experiência de viver a vida debaixo do sol é vaidade. É isso que o pregador está querendo dizer. É isso que o autor está querendo dizer. Então nós precisamos interpretar e precisamos ler a vida e chegar a algumas conclusões junto com o autor nessa jornada, para entender o que ele está querendo dizer. Ele está aqui fazendo um jogo de palavras. Quando ele fala que tudo é vaidade, é óbvio que a forma como a gente leu esse primeiro texto é como se fosse uma poesia. Ele está usando de uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é o exagero. Não é lendo o livro mais para frente a gente vai descobrir que nem tudo é vaidade. Mas ele afirma que tudo é vaidade. Sabe quando a esposa briga com o marido e fala assim, ó, tu faz tudo errado? O marido não faz tudo errado. Faz muitas coisas erradas, mas não faz tudo errado. Compreendeu? Então quando ele fala que tudo é vaidade, nem tudo é vaidade, mas quase tudo é vaidade. Entendeu?
Debaixo do sol é onde a vaidade é experimentada. É o lugar onde os seres humanos experimentam o lado frustrante e inexplicável da vida. Logo de cara nós vamos descobrir que o mundo sem Deus é só vapor e frustração. Olha a pista. Como eu vou pregar uma série inteira, não vou dar todos os spoilers. E é justamente isso que o pregador está fazendo. Ele não dá no final, já não vai dando a solução do problema. Ele chega a essa conclusão que, olhando para debaixo do sol, todas as coisas que ele percebe, todas as coisas que ele experimenta são vaidade. E nós podemos chegar a essa mesma conclusão. A vida é um sopro. A vida passa num piscar de olhos. Provavelmente você já ouviu isso na vida. O que você fez, o que você faz da sua vida? A vida humana é frágil. Filmes e livros exploram essa realidade. Você já parou para pensar a quantidade de filmes e de obras de arte foram produzidos, livros, filmes e etc., foram feitas a partir dessa ideia de que a vida humana é frágil? Quantas formas você já viu no cinema de o mundo todo ser extinto? Apocalipse zumbi, um meteoro explode a terra e mata todo mundo, pandemia. A própria arte encena para nós. É o seguinte, olhar essa conclusão do autor de Eclesiastes não é uma conclusão meramente cristã. Todos os seres humanos chegaram à conclusão de que a vida debaixo do sol é vaidade. E é o que ele nos provoca a pensar. É o que eu chamo sempre de fator e daí ou e agora. Quando eu chego numa conclusão, eu tenho dois caminhos. Ou eu simplesmente ignoro, ou finjo ignorar e vivo a minha vida, ou eu busco alguma coisa que vá trazer uma resposta satisfatória para esse e agora. Então a vida humana é buscar uma vaidade para não pensar que a vida é vaidade. A gente vai se enchendo de vaidade, a gente vai colocando modos de vida para nós mesmos, para a gente não ficar pensando toda hora que a vida é um vazio. Eu não sei se você já morou sozinho alguma vez, mas se você já morou sozinho uma vez na vida, sozinho, só você no apartamento, muito provavelmente você já teve essa experiência de ligar a televisão ou o rádio para não ter que lidar com o silêncio, com o vazio da vida. Com o vazio da vida. É que o silêncio nos lembra de que tudo é vaidade. Isso nos perturba. Isso não nos deixa dormir. Muitas vezes. Então, para não gastar a vida inteira pensando de que a vida é um vazio, o que eu vou fazer na minha vida? Nós buscamos maneiras de nos distrair, de buscar algum proveito e alguma satisfação. Procuramos vaidades para dar sentido a essa existência. Alguns procuram algo útil para fazer aqui debaixo do sol. Estudam em coisas revolucionárias. Pessoas acham que vão mudar o mundo. E na interpretação do autor aqui, a gente vai ver logo para frente, pouca coisa uma pessoa só pode fazer para ter o impacto real de transformação no mundo. Acho que deu para exemplificar bem o que é vaidade debaixo do sol, né? Agora eu vou ir para o texto, para a gente lidar diretamente com o texto, com aquilo que o autor do livro falou. A palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém.
Existe uma discussão se Eclesiastes foi escrito por Salomão ou não. A maioria dos críticos diz que sim. Até pela introdução, assim como nas cartas de Paulo, ele se apresenta, aqui o autor está se apresentando. Palavras do pregador, filho de Davi, mas filho de Davi poderia ser da linhagem de Davi. Jesus era filho de Davi, rei de Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel e só teve 3 reis em Jerusalém: Saul, Davi e Salomão, que era filho de Davi. Depois o reino foi dividido em 2 reinos, de Judá e Israel, onde o reino de Judá era Jerusalém. Então, muito provavelmente, para não dizer com certeza 100% para os mais céticos, o livro foi escrito por Salomão, como a gente leu aqui. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem de todo o seu trabalho? Que privilégio alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Você já sentiu essa sensação também? De trabalhar, de correr atrás, e parece que tu está num poço de areia movediça. Não faz sentido, não chega em lugar nenhum. Trabalha anos numa repartição pública e parece que tu não teve progresso nenhum na vida. Trabalha de sol a sol para comprar um carro, compra o carro e a gasolina vai a 7 pila. E aí tu volta a andar de ônibus. Progresso zero. Ainda tem o IPVA, né, e tudo mais para pagar do carro. Essa é a sensação de que há pouco progresso na vida. Geração vem, geração vai, geração vem, mas a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. E aqui está o grande segredo das marcas de cosmético, do Spotify, do Netflix, do cinema, do teatro. Está aqui no versículo 8. Talvez eles leram isso e a gente não leu, que deveria ter lido. Que é: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Quem é que já conseguiu zerar o Netflix aí? Sabe, nunca vai conseguir. Porque o Netflix descobriu que os olhos não se cansam de ver. Sempre vai ter algo para ver. Nunca vai ser o suficiente. Nem os ouvidos se enchem de ouvir. A gente assiste aquela série, a gente entra no personagem, chora, se emociona, vive aquele momento junto com a personagem. Mas não tem nada mais frustrante do que o fim de uma série que a gente ama. Até isso é vaidade. É esse momento que a gente encontra sentido em algo e perde o sentido de algo logo em seguida. O que mais te dá prazer na vida? O que você faz na vida que você acha que traz sentido para a sua vida? Um pastor se dedica a vida toda e olha para o seu rebanho e pensa: o povo segue fazendo as mesmas asneiras, bobagens e com os mesmos problemas. Isso é vaidade. Às vezes a gente acha que há um grande progresso na humanidade, né? A gente tem essa tendência, principalmente na época da era da tecnologia, a gente acha que o mundo progrediu muito. Será mesmo? Se a gente perguntasse para o autor de Eclesiastes, o que será que ele diria dos nossos tempos de progresso? Na filosofia houve pouco progresso. Como diria Alfred Whitehead,
Toda a filosofia europeia é nada mais do que nota de rodapé de Platão. Na tecnologia, sim, tivemos progresso. Será? Tivemos muito progresso. Será mesmo? Aprendemos a conectar os nossos computadores e celulares uns aos outros, a mandar SMS, WhatsApp, Zap Zap para o pessoal que é mais humilde, né? Zap Zap. Mas será que isso trouxe paz para o nosso coração? Será que nós nos tornamos mais humanos por causa da tecnologia? Ou menos humanos? Será que isso resolveu a dor do ser humano? Ou criou novas dores, mais ansiedade, mais depressão e doenças que não tinham sido diagnosticadas até então? Ou novas formas de nos envaidecermos e buscarmos na vaidade a satisfação? Esse foi o progresso da tecnologia. Bombas nucleares foram um enorme avanço. Uma forma mais eficiente de matar o maior número de gente. Será que isso é progresso? O forno micro-ondas foi um progresso. Até quem não sabe cozinhar, daí consegue cozinhar. Mas o forno micro-ondas não faz nada de diferente do que o fogo faz desde que o mundo é mundo. Esquenta a comida. O controle remoto, então. Bluetooth, Wi-Fi. O controle remoto faz a mesma coisa que o nosso irmão caçula tinha que fazer. Isso era para ser uma piada. O fato é que nunca nos damos por satisfeitos. A boca, o ouvido e a mente, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Assim como o mar nunca se enche, assim também nós nunca nos damos por satisfeitos. Então não importa exatamente a forma que você busca satisfação, prazer e alegria na vida, você nunca vai conseguir. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Tudo é vaidade. Nesse sentido, tudo é vaidade. Versículo 11. Já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Olha como é que tamanho é a memória do homem. Meu filho nunca vai saber exatamente a sensação de ver o Ayrton Senna ganhar uma corrida de Fórmula 1 de manhã. Por mais famoso e mais brilhante que tenha sido o Ayrton Senna. Por quê? Porque a vida é fugaz. A vida é vaidade. Não há nenhuma lembrança que perdure. Por mais extraordinário, bonito, inteligente que você seja, os seus trisnetos não vão lembrar do teu nome. O máximo que vai acontecer é eles te conhecerem através de uma fotografia. Eu tenho alguém na minha família que disse que ia marcar o seu nome na história. E perdeu a vida inteira tentando. Perdeu a família, perdeu bens, perdeu casamentos e continua tentando. Vaidade de vaidades. Enquanto nós buscarmos sentido para a vida em coisas debaixo do sol, em coisas dentro da própria vida, nós ficaremos frustrados. É assim que começa o livro de Eclesiastes. Todo mundo aqui está perguntando, que discurso pessimista é esse? Eu vim aqui para ouvir o Evangelho, eu vim aqui para sair animado, para enfrentar uma segunda-feira difícil. O cara me larga uma bomba dessa aí, eu não vou querer nem ir trabalhar amanhã. Calma. O livro de Eclesiastes é justamente esse contraste entre a má notícia e a boa notícia do Evangelho. É por isso que ele vem antes do Evangelho. Ele vem antes do Evangelho. O livro de Eclesiastes descreve para nós, ilustra para nós a vida frustrante por causa da queda. A vida frustrante por causa do pecado.
causa do pecado, o homem não encontra mais satisfação e não encontra mais prazer. E só existe uma forma de viver a vida debaixo do sol. Só existe uma forma de encontrar satisfação, alegria, prazer e sentido para a vida debaixo do sol. E essa forma é viver a vida corandeu. O que é isso? É viver a vida diante de Deus, com o senso de que Deus existe, de que existe um Criador que está para além do sol, que está acima do céu, que é real, que criou todas as coisas, que se materializou no tempo e na história, que trouxe esperança para esse mundo frustrante em que nós vivemos. Só existe uma maneira de viver debaixo do sol e encontrar a satisfação e alegria, e é em Deus. Em Deus. Essa é a grande mensagem do livro de Eclesiastes. A vida é efêmera e passageira. Ela é vivida debaixo do sol. Se nós entendermos a pista do pregador de Eclesiastes, isso resolverá a nossa vida. Eu não sei como foi a sua vida até aqui. Eu não sei aonde você buscou prazer e satisfação para a sua vida. Mas eu quase destruí a minha vida, buscando sentido, satisfação e prazer, e não encontrei. Não encontrei. O autor de Eclesiastes também. E ele foi mais rico, mais inteligente, mais bonito, muito mais tudo do que eu. E do que todos nós aqui. E ele não encontrou em nenhum prazer terreno, nenhum prazer debaixo do sol, a felicidade. E ele nos deu uma pista de onde encontrar o verdadeiro prazer. O pregador afirma: a vida não tem sentido debaixo do sol. Se nós olharmos para o mundo apenas na perspectiva terrena, material, nós não vamos encontrar sentido. Esse é o ponto. É por isso que as pessoas têm se matado, o suicídio aumenta, porque elas não encontram sentido debaixo do sol, e não tem ninguém para falar para elas que existe algo para além do sol. Quando nós vivemos uma vida cética, olhando apenas para as coisas materiais, só tem dois caminhos: ou é caminhar para a irrealidade e viver como uma pessoa alienada, que acha que vai encontrar satisfação e alegria e vai ter um Instagram maravilhoso com milhões de seguidores, ou é desgraça, ou é depressão. Só existem esses dois caminhos na vida debaixo do sol, sem a consciência da existência de Deus. Como diz o Heber Campos Jr., no livro dele, Amando Deus no Mundo, viver a vida debaixo do sol, sem a referência do Criador, traz alegrias passageiras, mas ao final é desesperador. Existe algo para além do sol. O Evangelho é a eternidade. O Evangelho aponta para a eternidade, para algo que está além do sol. Existe sentido na vida quando vivemos diante do Criador. Encontramos sentido, satisfação plena, alegria real quando encontramos o autor da vida, o Criador do sol e da terra, o Criador da vida debaixo do sol. A vida ganha sentido justamente no fato de que temos algo superior às coisas materiais. É por isso que o Evangelho, ele não é uma mensagem intelectual apenas, é uma mensagem espiritual. O Evangelho não é só uma mensagem, é uma experiência também. É algo que você entende, mas que você sente, que você experimenta também. Eu ando bem cansado de cristianismo cerebral, cristianismo só com a mente. Sabe doutrina, mas está sempre triste. Sabe doutrina, mas não tem plenitude de vida. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não experimenta o que é deleitar-se no Senhor. A paz e a alegria que vem do Criador, que está escrito na Bíblia que conhece. Deus me livre de um evangelho intelectual. Eu quero o evangelho real,
O evangelho que mexe com as entranhas. Essa semana Deus falou comigo algo. Eu vim do meio pentecostal. Eu acho que eu sou um pouco pentecostal ainda. Não me envergonho. Que eu estava muito técnico, estava muito só na mente. E eu senti saudade de me emocionar. E eu lembrei de um louvor antigo que eu escutava. Aquilo tocou o meu coração. E me lembrou de como eu me apaixonei por Jesus sem saber nada. Sem saber nada de Bíblia. Sem saber nada de teologia sistemática, de reformado, de não sei o quê. Mas algo tocou na minha vida. Algo tocou no meu coração e me transformou. E me levou para dentro da Bíblia. É diferente. Tem pessoas que se convertem só na cabeça, mas não convertem o coração. Deus não quer só que você conheça a mensagem do Evangelho, mas que você experimente a mensagem do Evangelho, que é alegria e paz com Deus. Uma alegria, uma paz que não é circunstancial, como diz meu velho pai. Que não é indo para a cachoeira e orando para Buda que você vai experimentar, ir para os canyons aqui no Rio Grande do Sul, ou indo para qualquer lugar. É uma paz no meio da tempestade. É uma paz quando não tem dinheiro para pagar as contas. É uma alegria que não depende de comprar uma roupa nova, de comprar um carro novo. Isso é experimentar o Evangelho. Uma alegria, uma satisfação que o mundo busca e não encontra, mas que está disponível para você aqui, hoje e agora. Eclesiastes é um livro que foi escrito antes da redenção. Por isso ele descreve essa melancolia e essa desesperança que o mundo sente. Um mundo sem um Salvador. O mundo procura Messias por aí. Mas Messias só tem um. E ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele é de cima do sol. Ele é de cima do sol. O verdadeiro Messias é de cima do sol. Só Ele tem poder para redimir esse mundo caído. Só Ele tem poder para redimir a sua vida e a de toda a humanidade. Como o autor falou que não há nada de novo debaixo do sol, mas existe algo que aconteceu depois desse livro ter sido escrito, que marcou a história, que foi algo realmente novo, que foi a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso foi algo novo. O Verbo se fez carne, o Verbo criador de todas as coisas, habitou entre nós e trouxe a redenção. Esse foi o único evento sem precedentes que mudou o curso da história desse universo. Nós somos chamados sim a viver uma vida debaixo do sol, mas nós somos chamados a viver uma vida debaixo do sol, mas diante de Deus. E isso muda tudo. Debaixo do sol e diante de Deus, a perspectiva do nosso trabalho muda. O nosso trabalho não é sem sentido. Sabe por quê, meus irmãos? Nós devemos pregar o Evangelho, não só querer mudar o mundo com ideologia, com trabalho, sendo sei lá o que aí no mundo. Não que nós não devamos trabalhar para a glória de Deus, sim. Devemos trabalhar para a glória de Deus, mas o trabalhar para a glória de Deus é um pretexto para pregar o Evangelho, as boas novas, algo que nós não conseguimos promover no mundo. O nosso trabalho diante de Deus é valioso. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Aqueles que ajuntam tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, não conseguem guardar, escapa. Mas nós temos um tesouro celestial. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho, têm uma esperança eterna. O nosso trabalho no Senhor não é em vão.
É por isso que você deve gastar a sua vida, não só trabalhando para comprar um cruz e uma casa em Pinhal, mas para glorificar a Deus e para levar vidas a terem um encontro real com Jesus. Com Deus nós temos uma perspectiva de um novo céu e de uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra onde não há vaidade, onde a vaidade acaba, onde tudo tem sentido, onde tudo encontra o seu sentido, é no novo céu e na nova terra, onde há prazer, alegria e satisfação plenos, e para a eternidade. A mensagem de Eclesiastes não é que nada importa, mas é que tudo importa. Tudo importa. Eclesiastes é para todos nós, desde o crente cascudo, ovelha velha de igreja, careca das mesmas coisas de Bíblia e de igreja, fadigado de igreja, mas que finge não pensar muito nisso, ou não pensar assim. Não, eu não penso assim, mas vive como se fosse isso mesmo, como se a igreja, se o evangelho fosse algo enfadonho, cansativo. Mas também é para aqueles que sequer sabem que seguir a Cristo é uma boa ideia. Talvez você está na igreja há muito tempo e não experimentou o evangelho, entende o evangelho, pensa no evangelho, sabe o evangelho, sabe responder até o que é o evangelho, né, Daniel? Mas não experimentou o evangelho. 2022 é para a gente aprender a viver a vida debaixo do sol. E só existe um jeito de viver a vida debaixo do sol, é diante de Deus. No final das contas, todos nós precisamos lidar com a vaidade da vida. Não há como escapar. Não há como fingir não pensar nisso. Nós precisamos olhar para cima do sol. O que é que tem acima do sol? Acima do sol tem Jesus. O nome que é sobre todo nome. Está acima do céu e da terra. Só Ele. Só Ele. Aqueles que vivem, que experimentam o evangelho, podem encontrar conforto. Não é conhecer as palavras do salmista que eu vou citar agora, é encontrar conforto e consolo nas palavras do salmista que eu vou dizer agora, no Salmo 23, no versículo 6, que diz o seguinte: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, entre parênteses, debaixo do sol, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Não importa se os dias são cansativos, não importa se para o mundo tudo é vaidade, para aqueles que têm o evangelho do Senhor Jesus, encontram bondade e misericórdia todos os dias debaixo do sol, e habitarão com o Senhor na sua casa para sempre. Eu não sei quais são os seus planos para 2022. Não sei quais são as suas resoluções para 2022. Talvez você pode pegar a sua lista de planos e resoluções de 2022 e rasgar, porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Só tem uma coisa que é muito mais importante você fazer em 2022, que é querer viver uma vida para a glória de Deus. Encontrar sentido, prazer e alegria no Senhor. No Senhor. E Ele tem abundantemente para te dar. Para me dar. E eu não sei você, mas eu quero experimentar mais disso nesse ano. Experimentar o Evangelho. Não só conhecer mais o Evangelho. Nós vamos conhecer. Mas na medida em que nós conhecemos, nós vamos experimentar aquilo que nós vamos conhecer. É assim que a gente começa o ano de 2022 aqui na igreja.
Eu quero viver isso. Você também quer viver isso? Vamos orar? Senhor, Tu falou através da Tua palavra, Deus, aos nossos corações. Obrigado, Deus, por abrir os nossos olhos. Obrigado por nos lembrar da fragilidade da nossa vida. Obrigado por nos lembrar, Senhor, que não tem nada nesse mundo, Senhor, que seja mais valioso e mais importante do que Tu, Senhor, do que o Teu Evangelho, do que a salvação que Tu comprou para nós lá naquela cruz, Deus. Obrigado porque nesse primeiro culto do ano, Senhor, Tu nos trouxe um norte, Tu nos trouxe um foco, Deus, para que a gente possa olhar para Ti, Deus, para que os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos desejos, Senhor, estejam submissos à Tua vontade. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração, Deus. Nós queremos renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, Deus, nessa noite. Comer e beber do Teu sangue, Deus, lembrando da promessa do Evangelho, de que Tu pisaria a cabeça da serpente, Deus, e de que um dia Tu viria para buscar a Tua noiva, Deus, nos entregando, Pai, a vida eterna, em nome de Jesus, amém, amém.